Olha lá, baixinho. Fala aí, galera. Para não dizer que eu não falei das flores, então, e para ajudar no How to Get Away de semana que vem, vai aí uma aulinha rápida e básica sobre organizações, né, para os organismos internacionais, interestatais. Ok? Vamos lá, então. A gente sabe que as organizações internacionais ou intergovernamentais, ou as organizações internacionais, elas são organizações criadas, né, são sujeitos derivados, elas são criadas a partir de estados, por isso que tem esse caráter estatal, né? Alguns autores chamam de organizações internacionais apenas, alguns autores preferem ser mais específicos e chamar de organizações interestatais, outros autores chamam de organizações intergovernamentais. Em tese, o mais técnico seria chamar de organizações interestatais, ok? A gente viu que são sujeitos de direito internacional público, ok? Ela tem considerado personalidade jurídica internacional, elas podem elaborar tratados, elas podem participar das cortes, elas podem realizar os atos, né, de direito internacional público, justamente por serem sujeitos secundários, por derivarem dos estados. Ok? Vamos lá, então, por partes, né? As organizações internacionais, elas surgem de forma voluntária, e aí o voluntário é importante. As organizações internacionais, elas surgem a partir de tratados, né, multilaterais, realizados entre os estados, e esse voluntário significa que não pode haver nenhum tipo de coação para que o Estado seja adentre ao determinado bloco regional ou à organização internacional em si, ok? Essas pessoas, elas têm, esses sujeitos, eles são sujeitos internacionais, eles têm atuação internacional, né? E a gente já viu que organizações internacionais, interestatais ou intergovernamentais são diferentes das organizações não governamentais internacionais, que são pessoas jurídicas de direito privado, né? A Cruz Vermelha, a Greenpeace, elas não são formadas a partir dos estados, apesar de, por exemplo, a Cruz Vermelha receber doações, inclusive estatais, elas não são formadas a partir, né, de estados, elas não surgem a partir de tratados do estado em si, ok? Elas geralmente têm um acordo constitutivo e um estatuto interno que vai regulamentar como elas vão funcionar, e a partir disso que a gente viu, a gente consegue chegar no conceito de organização interestatal. Então, é associação voluntária, ou seja, não pode ser coercitiva. O Estado tem que estar exercendo sua soberania quando ele assina esse tratado, quando ele decide participar dessa organização internacional, justamente porque quando ele faz isso, ele abre mão de parcela da sua soberania. Então, é uma associação voluntária de estados criados a partir de um convênio constitutivo, através de um tratado internacional. E com finalidades pré-determinadas, né? A gente vai ver que as organizações internacionais, elas podem ser classificadas conforme a natureza do que elas pretendem. Garantir a segurança e a paz internacional é o objetivo da ONU. Regular as relações de trabalho é o objetivo da OIT. Então, questões econômicas, né? Eu posso ter, no caso, o FMI, ou o estabelecimento de um bloco econômico, ok? Então, tem finalidades pré-determinadas que vão estar no ato constitutivo, regidas pelas normas de direito internacional, no caso, principalmente público, ok? Dotadas de personalidade distinta de seus membros. Toda organização interestatal, ela tem personalidade jurídica, ainda que seu ato constitutivo não estabeleça. Por exemplo, o Mercosul, ele estabelece no seu protocolo que ele tem personalidade jurídica, no seu ato constitutivo. Porém, isso é desnecessário, ainda que ele não estabeleça no seu ato constitutivo que ele é um tratado internacional, né, na Carta de Assunção, que
que o Mercosul tem personalidade jurídica internacional, as organizações internacionais, através da jurisprudência, num caso concreto que a gente vai ver, que é o caso do Foucault e Bernadette, elas têm reconhecidas a sua personalidade jurídica internacional. A personalidade jurídica internacional, ela decorre, né, da doutrina, da jurisprudência e dos costumes, e não só do que está previsto no tratado. Ainda que o tratado não estabeleça que determinada organização interestatal é uma organização com personalidade jurídica, ela ainda assim tem personalidade jurídica, ok? Dotada de personalidade jurídica distinta dos seus membros. Então, eu tenho os Estados-partes e eu tenho a organização internacional. Eu tenho Brasil, Paraguai, Uruguai e a Argentina, e eu tenho o Mercosul, né? Então, tem personalidades jurídicas diferentes. Os objetivos, né, é justamente o melhor interesse para o bloco econômico, por exemplo, no caso do Mercosul, e não para os países separadamente. Então, consequentemente, a gente busca sempre o melhor para os países, mas o Mercosul não é usado para buscar o melhor no interesse do Brasil, mas o melhor no interesse de todos esses países que compõem o Mercosul. Personalidade jurídica diferente, né? Cadê? Que se realiza em um organismo próprio, dotado de autonomia e especificidade. Né? O Mercosul ele pode tomar as próprias decisões, ele não está adstrito ao que os seus países, eles normalmente têm, as organizações internacionais em regra têm sede própria, né? Tem órgãos próprios, possuindo ordenamento jurídico interno e órgãos auxiliares, por meio dos quais realiza dos propósitos comuns aos seus membros mediante poderes próprios que lhes são atribuídos por eles. Ok? Tranquilo. Contexto histórico, né? A partir dessa ideia do surgimento da globalização, de uma sociedade internacional, a gente passa a ter o surgimento dessas organizações internacionais com diversas finalidades, mas em geral finalidade de cooperação, né, para o desenvolvimento interno dos seus membros, ok? A gente tem a Liga das Nações no pós-Primeira Guerra, que tinha por finalidade, falhou, né, intensamente, de evitar o repetimento de uma guerra mundial, e que depois deu origem, né, à ONU no pós-Segunda Guerra. A primeira, por curiosidade, organização internacional que a gente tem é a União Pan-Americana, que em 1910 reuniu os países da América, do continente americano. A gente também tem, por exemplo, a OIT, que também... Ai, Liz, até perdi o fio da meada. Não fica falar da OIT, não. Deixa pra lá. Características em comum das organizações internacionais. Elas, como eu falei, são criadas por estados, são sujeitos de direito internacional público secundários ou derivados, porque elas vão derivar dos estados. Elas são instituídas por tratados multilaterais, né? Voluntariamente criados pelos estados, criadas voluntariamente, os estados não podem ser coagidos, e elas têm capacidade e personalidade jurídica própria, que não decorre do tratado, mas da existência da própria convenção, da própria pessoa jurídica, né? Da própria constituição, da própria existência do organismo interestatal. Ela normalmente, os órgãos e delegados possuem imunidades e privilégios, assim como a gente viu que os estados, né? Os cônsules, os diplomatas, né? Eles têm imunidades e privilégios para exercer a função. Os delegados da ONU, eles também têm essas imunidades e privilégios. Isso também é algo que foi surgindo casuisticamente, a partir da doutrina. Estou muito revoltada.
atuam no interesse da organização e não de um país membro específico, elas veem o melhor para aquela organização em si. Copiei, botei de novo, né? Que elas possuem privilégios. E elas têm um caráter permanente. Você não forma uma organização interestatal para durar uns dias apenas ou para realizar um objetivo específico e se desmaterializar. A gente tem um caso importante que eu já tinha pedido para vocês pesquisarem, que é o Folke Bernadotte. Ele era um representante da ONU. Ele era um príncipe da Dinamarca, da Suíça, da Islândia, não sei. Era um príncipe, só que ele era da família real. E aí ele era o delegado da ONU em Israel durante a criação do Estado de Israel. E aí havia uma grande polêmica como ia ser criado o Estado, como que ia ser organizado, se ia ser criado ou não. E aí um grupo ultra-ortodoxo judeu foi e assassinou, né, o Bernadotte. Na verdade, ele primeiro sofreu um atentado de manhã e depois ele sofreu um outro atentado à tarde. E ele morreu nesse segundo atentado. E aí, a ONU, ela levou o caso à Corte Internacional de Justiça porque não foi tomada nenhuma medida em relação ao assassinato do Folke Bernadotte. Não se procurou investigar e não teve uma investigação, ninguém foi acusado, ninguém foi condenado. E o grupo extremista que assassinou o Folke Bernadotte alguns anos depois, ele inclusive foi eleito para a presidência do Estado de Israel, né? E aí a defesa de Israel na época era que a ONU não tinha personalidade jurídica para poder, né, fazer uma reclamação na Corte Internacional de Justiça, já que não era um Estado, era um organismo internacional. E, nesse caso, a Corte Internacional de Justiça reconheceu a personalidade jurídica da ONU e reconheceu também a questão da imunidade e dos privilégios que os delegados da ONU teriam, da mesma forma que os representantes dos estados também possuem. Então, por isso que a gente fala que a personalidade jurídica não decorre de um tratado, mas decorre de uma própria decisão da Corte Internacional de Justiça que chegou, né, a esse precedente importante. A gente tem uma série de classificações em relação aos organismos internacionais. Eu não pretendo ficar delongando isso. Vou falar algumas questões que são mais genéricas, né, mais importantes. A gente tem classificações a gente tem organizações internacionais que têm fins gerais e fins específicos. A ONU, ela tem o fim de garantir para todos os países a paz e a segurança internacional. Eu tenho organizações como a OIT que tem finalidade específica, né, de criar, regulamentar as relações de trabalho. A Unesco, né, tem uma finalidade específica, a FAO tem uma finalidade específica. Então tem uma série de organizações internacionais que têm fins específicos, ok? Alcance o âmbito territorial, eu tenho organizações internacionais que são de caráter universal, ou seja, qualquer país do globo pode participar, por exemplo, a ONU. E regional, que ela vai estar delimitada numa determinada região, por exemplo, a OEA, Organização dos Estados Americanos. Um país da Oceania não pode participar da Organização dos Estados Americanos. Eu tenho também uma outra classificação que é aberta, fechada e aberta limitada. A aberta é a organização que admite qualquer país. A fechada, ela não admite a entrada posterior de nenhum país. Então, só vai participar da fechada um país que tenha participado da constituição daquela organização internacional. Imagina, por exemplo, no caso de aberta, a ONU, a União Europeia, Mercosul. Ainda você pode ter, a gente já tem países entrando até hoje, né, nessas organizações interestatais. A aberta limitada, ela vai admitir em certas situações, como o caso da OEA, né, ela vai permitir se o país cumprir o requisito de estar em tal região, se ele fizer
tal requisito. Ou o caso da União Europeia, né? Não é qualquer país que esteja no continente europeu que pode adentrar a União Europeia. Tem uma série de requisitos que eles estabelecem. Desculpa, meu pé coçou. E é aberta, né, que admite a entrada de outros países em si. E também em relação à natureza, que está muito ligada à finalidade da organização internacional. Ok? A ONU em si é tema do How to Get Away, não custa comentar por alto. A gente sabe que ela foi constituída pela Carta de São Francisco, ou Carta da ONU. Apesar de boa parte da regulamentação da ONU ela ter sido feita em Nova York, né? Sede da ONU em Nova York. E ela tem o nome de a sede da ONU em Nova York, a Constituição de Justiça em Haia, mas lembra que a gente viu quando a gente falou de direito humanitário, né? As cartas, o direito de Nova York, né? Como parte do direito humanitário, foi o direito preparado pela ONU após a Segunda Guerra, regulamentando as questões humanitárias. É staff, a gente, final de período. A gente tem propósito e finalidades previstos no artigo 1º, depois se vocês quiserem se dar uma olhada, não vou discutir, né? Mas é basicamente garantir a paz e segurança internacional. Membros a gente tem ordinários, o Brasil foi o primeiro país a assinar a Carta da ONU, por isso que a gente abre todo ano o discurso, né, de abertura da Assembleia Geral é feito pelo Brasil. E a gente tem os que foram admitidos, que entraram depois da Constituição da Corte da ONU. Por exemplo, sei lá, a Suíça entrou em 2006, Timor-Leste também, 2006, 2002, anos 2000, bem recentemente. A gente tem uma série de países que ainda estão tentando entrar na ONU, como o Estado da Palestina, ok? E a admissão, ela tem esses requisitos. O Estado ser amante da paz, acho bonito, né? Ser amante da paz, aceitar as obrigações impostas pela Carta e estar aptos a cumpri-la. O procedimento primeiro passa pelo Conselho de Segurança, análise do pedido, e se ele aprovar, aí vai para a Assembleia Geral aprovar, ok? Então, primeiro, é como também quando a gente vai ter exclusão, a gente tem o mesmo procedimento, ó. A expulsão primeiro passa pelo Conselho de Segurança, depois vai para a Assembleia. A expulsão, ela ocorre quando você tem violações, e a violação não pode ser de qualquer forma, ela tem que ser persistente aos princípios. O que faltou botar aí para vocês, né, é que normalmente a gente convida a pessoa a se retirar primeiro, né? Você dá um prazo para a pessoa sair, sair sozinha, e depois é que você vai ter a realização da expulsão. Ok? A gente tem um princípio maior da ONU, que é o princípio da segurança coletiva mundial, né? A ideia de que a gente só vai ter paz, a gente só vai ter segurança, e aí está muito ligado ao contexto, né, pós-Segunda Guerra, desenvolvimento de armas nucleares, se a gente tiver respeito aos direitos humanos. A convivência entre os estados, para ela minimamente ocorrer, né, de forma harmônica, ela precisa desse respeito aos direitos humanos, ok? O artigo 103 da Carta é interessante porque ele fala da supremacia da Carta em relação a outros tratados. Então, se eu tiver um artigo em conflito da Carta da ONU com qualquer outro tratado multilateral ou bilateral, a própria Carta da ONU fala que deve preponderar a Carta da ONU em si. E a gente tem um sistema de proteção da ONU, que é o tema do nosso How to Get Away, né, que eu não vou adentrar. A gente tem organizações especializadas da ONU, surgiram a partir da ONU e constituem hoje organizações interestatais autônomas, né? A FAO, que cuida da questão de alimentação, o FMI, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, a Unesco, a OMS, a União Postal Universal, que tem a finalidade de facilitar o trânsito, né, de correio,
mas que surgiram a partir da própria ONU em si, né? E ainda entre organizações interestatais não tem como não falar um pouco de blocos econômicos, blocos regionais, mas como são coisas que vocês veem em direitos humanos, como eu falei, a gente vai ver só uma pincelada para não passar em branco, ok? A gente tem, então, também são sociedades voluntárias entre estados, constituídas através de tratados, que têm como finalidade atingir interesses em comuns, né? Os blocos regionais, na verdade, eles são organismos interestatais. Eles têm personalidade jurídica, como a gente viu, própria, mesmo que não declarado no tratado, no ato constitutivo, justamente porque ele funciona como ele é uma organização interestatal. Então a gente tem o exemplo União Europeia, a Organização dos Estados Americanos e o Mercosul, que a gente vai ver no How to Get Away, né? O Mercosul ele foi instituído pelo Tratado de Assunção e depois a gente teve o protocolo adicional de Ouro Preto, e depois o protocolo adicional de Brasília, né? Que basicamente tem a função normativa de regulamentar o Mercosul, ok? Integração regional, vocês já estão cansados de ouvir, né? O precursor foi na década de 40, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a SECA. Eu falei com vocês que a gente também teve na década de 50 a União Pan-Americana, 1910, O primeiro foi a União Pan-Americana, que a gente deixa de lado. E a finalidade do SECA era justamente facilitar a circulação, no caso do carvão e do aço. A finalidade dos blocos regionais é facilitar a circulação de bens, de pessoas, de capitais, né? E ela implica num processo de integração. Conforme a gente falou que tem que ser um ato voluntário justamente porque depende da soberania do Estado. Conforme você faz quanto mais o bloco regional ele se amplia, mais a soberania do Estado acaba se limitando, né? A partir da União Europeia, a gente tem essa delimitação de quais seriam as fases das organizações internacionais. Eu tô tentando clicar na foto, mas tô saindo. Por exemplo, a primeira é a área de livre comércio. Na área de livre comércio, a gente passa a permitir a circulação de mercadorias sobre o mesmo, pela mesma tarifa alfandegária, né? A gente tem a mesma taxa para o produto circular dentro dessa área comum. Depois a gente tem a gente tem a fase da união aduaneira, em que eu vou estabelecer a mesma política externa tributária. Então, para um produto entrar no Mercosul, a gente precisa, ele vai ser um produto entrar no Mercosul, para ele ser, né, para alguém exportar para cá, ele vai pagar o mesmo imposto se ele exportar para a Argentina, se exportar para o Brasil, se exportar para o Uruguai. É a mesma política alfandegária, a mesma política aduaneira para todos os países. Depois a gente tem a fase do mercado comum. Aqui tem slide explicando, gente, ó. Tá vendo? Inspeção de obstáculos, a circulação. Cadê? Área de livre comércio. Então a gente em tese tem, dependendo do país, do órgão, ou vai ter, você não cobra, né, a tarifa, ou você estabelece as mesmas tarifas. União Aduaneira, eles têm a mesma regulamentação, as mesmas taxas de imposto em relação aos países, em relação aos demais países. Então, para eu exportar para o Brasil e para a Argentina, pagam o mesmo imposto, ok? E as mesmas regras para eu importar também de outros países. O mercado comum, que aí já tem a livre circulação de bens, serviços, pessoas e capitais. Né? A gente não está ainda nessa fase no mercado no Mercosul, a gente não tem livre trânsito de circulação de pessoas, por exemplo. A gente tem uma facilitação, você pode
A gente tem uma isenção, né, uma facilitação de circulação para questões turísticas, por exemplo, de pessoas, mas não tem uma livre circulação de pessoas. Eu não posso morar no Brasil e trabalhar na Argentina, por exemplo. E a união econômica e monetária, que é a ideia da moeda única. Essas são basicamente, né, as fases que os blocos regionais passaram até hoje, justamente porque são as fases que a gente verificou no Mercosul, na União Europeia, mas outras a gente espera que ainda virão, ok? E é isso, boa prova, a gente vê segunda.